Nova Catura Sport 2023. Finalmente a Odd vem para o mercado do All Mountain com uma bike bastante competitiva, né? Com algumas mudanças que deixaram ela bem agressiva. Se você quer saber o que realmente mudou nessa bike, fica com nós até o final do vídeo e descubra. Eu sou o Cássio Lima, especialista em produtos Shimano e ciclista de mountain bike e bike de estrada, né? E essa aqui é a Escola para Ciclistas, que é um canal onde a gente vai fazer análises, falar de equipamentos, falar de tudo que se relaciona ao mundo da bike. A grande e conhecida marca nacional Odd já tem, de algum tempo, dois modelos de bike full suspension, né? Que é a Catura Sport e a Catura Pro. Porém, esse ano de 2022, a Odd fez uma grande mudança na sua Catura Sport, né? Que é o modelo de entrada então da linha, optando por fazer algumas alterações que, ao meu ver, foram muito assertivas em relação ao modelo que eles ofereciam ao mercado. Então, só para a gente poder contextualizar, né, nós temos então a Catura Sport e a Catura Pro. Então, são dois modelos que a empresa desenvolve. Porém, antes de entrar realmente no que mudou de uma bike para outra, eu já vou fazer um convite para vocês, né? Se vocês estão chegando aqui por primeiro, se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações e fiquem por dentro de tudo que acontece no mundo da bike. Bom, ainda em setembro de 2022, a gente esteve na Shimano Fest e viu de primeira mão essa bike, né? Uma nova Catura Sport que a Odd lançou. Porém agora, né, depois de algum tempo, a gente então realmente resolveu fazer essa análise, né? Esse review completo que a gente gosta de fazer. E, claro, né, com bastante conhecimento de causa, buscando trazer mais informações para vocês. Como eu citei logo no início do vídeo, né, a gente tem dois modelos dessa bike, né? A Catura Sport é o modelo de entrada da linha, que no passado, né, até 2021, ela não chegou a ganhar modelo 2022, vinha com uma proposta bem mais confortável, né? Uma bike que tinha uma posição de caixa bem mais fechada, algumas tecnologias como o FSR que faziam com que ela ficasse uma bike mais voltada para o conforto. Visando, né, um público novo, a Odd então resolve lançar ela, a Catura Sport, com algumas mudanças que tornaram ela muito mais uma bike de all mountain do que o que a gente tinha antes, né? Antes nós tínhamos bikes bem distintas em relação ao Sport e a Pro, porém agora a gente vai ver bikes que muito mais se assemelham do que antes, né? Claro que respeitando a hierarquia de componentes. Para a gente poder entender bem, tá, eu vou aprofundar um pouquinho em alguns assuntos aí que são interessantes para a gente então contextualizar bem o que está acontecendo, né? Preciso que a gente entenda que existem duas variações dessa bike e, claro, né, eu vou aprofundar um pouquinho aí no assunto para a gente poder deixar ele mais completo para vocês. Como a gente tem padrão de fazer, vamos analisar componente por componente, tornando um pouco mais fácil e mais simples a análise, né? Primeiro de tudo, vamos falar do quadro, tá? O quadro, então, aqui é um quadro em carbono, né? Já com a opção de eixo boost, tanto na dianteira quanto na traseira. Um grande diferencial da linha em relação a 2023 se dá por conta do link traseiro, né? Que antes a gente tinha um link bem mais exposto e agora a gente está vendo então um link embutido, né? Que torna ela muito mais bonita, muito mais clean em relação à posição e principalmente em relação ao design, né? A gente está vendo então ela muito mais se aproximando da Catura Pro em relação a modelo. Outro detalhe que ela não vinha no passado é o roteamento interno para poder botar um canote retrátil, né? Se você quiser fazer esse upgrade, que tem sido um upgrade bem interessante, principalmente para esse estilo de bike, esse roteamento então te permite fazer a passagem dos cabos, né? Tornando mais limpo também o visual da bike e deixando, claro, mais protegido, né? Então é uma tendência que a gente tem visto aí no mercado cada vez mais, então é natural que as empresas sigam esse caminho. Outra grande diferença que a gente vai ver nessa bike é a suspensão, pois afinal de contas antes nós tínhamos uma Manitou, né, Machete, porém de 100 mm de curso, o que agora a gente ganha uma Manitou Machete Comp, porém com 120 mm de curso, então entregando um curso um pouco maior, facilitando então a vida do ciclista, considerando que essa seria uma bike para all mountain, né? Uma bike que vai te atender tanto no XC quanto no all mountain. Então são 120 mm de curso com canelas de 32 mm de diâmetro, então um pouquinho mais robustas. E claro, como eu citei, um eixo dianteiro, né, já boost, então 110 por 15 mm passante. Por conta do choque, nós também temos uma grande diferença, né? No passado nós víamos um choque da Manitou também, porém o modelo McLeod. E agora a gente está vendo então a Manitou Mara, que é um choque com formação em alumínio, né? Com 4 opções de regulagem, com a trava remota na mão, no caso não tem trava no guidão, né? Porém, ela vai te ofertar então, como eu citei, essas 4 opções de regulagem, desde
pedais mais agressivos, onde você vai exigir mais essa suspensão, desse choque traseiro, e também para momentos que tu precisa dela um pouco mais firme, em subidas ou talvez em algum ataque, algum sprint que você queira dar com essa bike. É importante citar que essa posição, esse ajuste, ele é feito manual, né? Como eu citei, tendo a possibilidade sim de colocar esse ajuste remoto, no caso, né, no guidão, porém não acompanhando com a bike. Então a gente tem somente a trava da suspensão dianteira. O choque traseiro ainda não tem a trava remota. Então, numa rápida pesquisa aí a gente já pode perceber que esse choque Mara ele é mais indicado para XC e All Mountain, né? Tornando então novamente essa bike um pouco mais comercial ao ponto do mundo do All Mountain, que era algo que a gente não via tanto na Odd, né? Afinal de contas, a Odd basicamente tinha somente a Katura Pro nessa modalidade, que é inclusive a bike que muitos atletas usavam, né? Agora, então, a gente está vendo uma bike que não é mais específica para o XC, como era anterior, e sim adentrando na opção de utilização para All Mountain com componentes mais em conta. E em relação à geometria, o que mudou? Bom, se você gosta desse assunto de geometria, eu recomendo pegar uma pipoca nesse momento, porque esse assunto é bem longo, né? Porém, é um assunto que é interessantíssimo da gente poder tratar. Eu tomei por base uma bike tamanho M, então uma bike M, né, tamanho médio, e fiz uma comparação de um modelo 2021 com o modelo 2023, para a gente poder então aprofundar um pouquinho nesse ponto. A informação que muita gente gosta de olhar e se basear no primeiro momento é o ângulo da caixa. Aqui a gente vai ter uma grande diferenciação. Antes nós tínhamos um ângulo de 70 graus, passando então a 67. Então isso torna a frente da bike um pouco mais aberta. Isso faz com que você tenha mais controle, principalmente nas descidas. Afinal de contas, você não tem aquela sensação de que vai voar por cima do equipamento. E também um pouco mais de tração nas subidas. Afinal de contas, o seu centro passa a ser um pouco mais baixo, gerando uma maior alavanca de guidão. Mas, muito mais do que apenas uma mudança no seu ângulo de caixa, a Odd então acaba fazendo com que esse quadro venha com um top tube um pouco mais longo. Afinal de contas, se a gente for fazer uma comparação direta, nós também podemos perceber que o nosso canote, o nosso ângulo do canote, então passa a ser um pouco maior, né, de 75,4 graus, onde no passado tínhamos eles com 74. O que isso infere? Isso infere que o ciclista passa a estar mais acima da roda e menos acima do pé de vela. Então isso faz com que você já tenha, por natureza, uma posição de pilotagem um pouco mais agressiva, afinal de contas você coloca o corpo mais para trás, e o top tube passa a ser um pouco mais longo. Então esse top tube mais longo acaba te entregando um pouco mais de confiança e tranquilidade, principalmente para descidas mais agressivas, né? Que é o que a gente tem visto comumente em trilhas, principalmente em trilhas single track. Em relação à rabeira da bike, ela também passa a ser um pouco mais curta, né? Nós temos uma rabeira que vem a ser de 430 mm, anteriormente 450, então a gente tem uma diferença de 20 mm total. E em relação ao entre-eixos, que é uma ponta da roda a outra, nós também, claro, né, usando uma bike M por comparação, temos 1.176 mm na bike 2023, frente aos 1.126 que era na bike 2021. Então isso faz com que a bike seja mais comprida, mesmo mantendo as suas proporções. Então isso faz com que o ciclista fique totalmente mais estável, né? Uma bike que vai entregar muito mais diversão e segurança, principalmente, novamente, né, falando de All Mountain. Então a gente fala de bike mais voltada para uso em trilhas, que é o recurso extremo de uma bike full suspension, né, que vem um pouco antes aí, então, do que a gente conhecia, principalmente na 2021, que te entregava uma bike mais confortável, uma posição de pilotagem mais alta, né, onde você ficava mais próximo do guidão. Hoje, então, se tornando uma bike um pouco mais racing, então uma bike em uma posição bem mais agressiva. Esse assunto da geometria e das suas mudanças e modificações acaba sendo bastante longo, não vou aprofundar tanto nele, porém é um assunto muito interessante, né? Por vezes a gente acaba entendendo isso e no momento de fazer uma escolha a gente não consegue compreender o que quer dizer todas aquelas informações. Então a gente também tem material já sobre esse assunto e a gente pode aprofundar mais, né? Se vocês querem ver mais sobre geometria e o que realmente muda, deixem aqui nos comentários, que é algo que a gente pode tratar com bastante proficiência, sim. Ficamos só por vocês. Bom, continuando o nosso vídeo aqui então, vamos falar agora da parte da transmissão. Então o grupo basicamente se mantém o mesmo. Nós temos aqui um grupo Deore 6100, né, com 12 velocidades, que já é standard para esse padrão de bike. O que a gente tem de diferença em relação ao 2021 fica por parte do pé de vela, que passa a ser um modelo Race Face, também com uma coroa Race Face de 34 mm. No pé de vela temos 175 mm de tamanho, pé de vela um pouquinho mais longo.
Assertivo por parte da Odd em relação a baixar o custo da bike, né? Afinal de contas são peças paralelas que podem acabar elevando um pouquinho o peso, mas talvez não cause tanta diferença assim. Para a parte de freios, nós temos o MT410B, que já é o modelinho que vai te oferecer o I-Spec, que é o sistema de regulagem com um parafuso só, porém com um manete um pouco mais longo. Outra questão que a Odd, ao meu ver, acertou muito é o fato de ela vir com rotores, né, em diferentes tamanhos. No passado nós tínhamos o RT54 de 160mm. Hoje nós estamos vendo essa bike com o rotor dianteiro de 180mm e o traseiro de 160mm. Assertividade da Odd nesse ponto, pois afinal de contas uma bike de all mountain precisa de mais poder de parada, mais controle, principalmente na dianteira. Cubos. Para a parte de cubos, nós vamos ter o MT410B na traseira e o 410 na dianteira. Então tornando essa bike, como eu citei no início do vídeo, com eixo boost, né? Para a parte de aros, Alex Rins MD25 de 28 furos. Um detalhe que talvez deixe um pouquinho a desejar na bike é o fato de ela vir com pneus Kenda Booster Pro 29 por 2.2, enquanto no passado ela vinha com 2.4. Existe uma controvérsia nesse ponto, ao meu ver, por ser uma bike de all mountain, ela poderia sim ter pneus um pouco mais garrudos, né? Porém, claro, né, o pneu é algo que pode mudar muito a bike e é uma escolha muito particular do ciclista. Por vezes, na hora de fazer a aquisição, você até mesmo pode trocar o pneu antes de sair da loja. Isso, claro, né, vai de acordo com a loja que você está fazendo a aquisição. Já falando de loja, né, nós temos um parceiro aqui no canal que faz a venda desse produto, que é a Prenet Bike Shop, lá do Rio Grande do Sul. Eles estão apoiando o canal desde o início do projeto, é um parceiro muito forte que a gente tem aqui conosco, trabalham com a revenda de Odd e também com outras linhas, né? Lembrando que, usando o nosso cupom, que é o Vim pela Escola 5, você ainda ganha 5% de desconto na hora de realizar qualquer compra através do site. Vários dos nossos seguidores já têm feito a aquisição de seus produtos com eles, que acabam indiretamente apoiando também o nosso trabalho aqui da escola. Então lembrem de utilizar o nosso cupom, né, e ganhar um baita de desconto na hora de fazer a sua próxima compra. Então, para a parte de guidão, nós temos um guidão Race Face de 35mm por 760 de tamanho, que nas bikes de XC da Odd passa a ser um ITM. Então aqui a gente tem uma diferença em relação ao material que é utilizado e também a espessura. Afinal de contas é uma bike que você vai dar mais salto, né, vai utilizar ela com um pouco mais de robustez. Assim como a mesa também Race Face com 70mm de tamanho com 35 de espessura, então a mesa um pouquinho mais robusta, aonde nas bikes de XC são 30.9. Para a parte de canote, uma mudança também. Afinal, ano passado a gente via ela com canote ITM, agora estamos vindo com Race Face também de 400mm. Como eu citei, o canote, por padrão, tem sido substituído por muitos ciclistas para canote retrátil, que é uma tendência que vem ganhando muita força no mercado, e é natural que se utilize, né, esse tipo de equipamento para esse modelo de bike all mountain. Sendo produzida atualmente em 4 tamanhos, essa bike ganha o tamanho XL, que no passado não existia, ela era produzida somente do P, M e G, agora então temos ela tamanho 21 ou XL, ou GG, né, conforme você preferir chamar aí na sua região. Essa é uma bike que ganha um pouquinho de peso, afinal de contas no modelo 2021, segundo o próprio site, 12,3 kg. A bike que a gente teve aqui no estúdio pesou 12,8 na balança. Considerando, claro, que ela está sem os pedais, o pedal é um acessório, você pode colocar um clipe, pode botar um pedal egg beater, pode botar um pedal crank, pode, enfim, fazer o que você achar mais viável em relação à parte de pedais. E também respeitando a questão do tubeless, que aqui ela está com câmeras ainda. 12,8 não é um peso muito alto, considerando que é uma bike mais robusta. Então, afinal de contas, a visão aqui é ter componentes mais acessíveis. Lembrando que a gente tem a mesma estrutura de quadro numa bike que vem com componentes melhores, que é a Katura Pro XT. E aí, afinal de contas, lá a gente vai ver sim uma redução de peso, considerando o estilo do uso da bike. Outra assertividade da Odd é a redução do custo. Afinal de contas, essa é uma full suspension com preço mais em conta. Sendo comercializada hoje na faixa de R$ 19.990, ela é uma bike que ganha muitos adeptos no mercado que querem entrar nesse meio, porém não querem investir tanto. Então a gente tem uma plataforma que é interessante, afinal de contas a gente tem muita proximidade atualmente com a bike top de linha deles, porém com componentes até mais em conta para fazer manutenção. Afinal de contas, um cassete Deore é muito mais em conta do que um cassete XT, por exemplo. Sendo produzido em 2 cores, o grafismo da Odd vem sendo acertado a cada ano que passa. Para quem conheceu as Odds 2018 para trás, sabe que era uma desgraça, né? E aí, finalmente, eles estão fazendo algumas mudanças. Nós temos aqui em estúdio a Tiffany com preto e um detalhe no vermelho. Porém, também temos ela no preto, vermelho e
amarelo. Afinal de contas, a Audi utiliza a temática das cores da bandeira da Itália, design italiano, como eles costumam afirmar, né? Duas cores que, a meu ver, ficaram bem bonitas. Eu gosto mais da vermelha com preto e amarelo, né? Mais do meu gosto particular. Mas eu quero lançar uma pergunta aqui para vocês. Entre as duas, qual das duas bikes que ficaram mais bonitas? A Tiffany ou a vermelha? Deixa aqui nos comentários que é algo que a gente quer saber. Chegando mais ou menos no fim da nossa análise, né? A gente conseguiu fazer uma análise bem completa, o vídeo ficou um pouco mais longo que é o de praxe, afinal de contas estamos em 2023 e a gente tem uma nova cara aqui no estúdio. A gente quer aprofundar cada vez mais os assuntos e trazer mais informações para vocês. Se vocês estão gostando das nossas análises e do nosso novo formato, deixem aqui nos comentários que é algo que a gente quer saber da parte de vocês também. Já aproveitando, né, fazendo mais uma vez o convite para se inscreverem no nosso canal, ativar as notificações. Também temos nosso trabalho com as redes sociais, onde a gente acaba trazendo um pouco mais do nosso dia a dia, um pouco mais dos nossos treinos, um pouco mais de dicas. Então já sigam por lá também. Fechou, galera? Bom, Caturra Sport 2023 pode ser a sua próxima bike. Se vocês gostaram da bike, já deixem um like aí pra gente poder ranquear esse vídeo e mostrar pra mais gente. Afinal de contas, eu acho que esse é o vídeo mais completo sobre essa bike no YouTube atualmente. Valeu, galera, e até uma próxima. Ficou bem interessante. Não, porque antes ela era, sei lá, não me agradava muito do modelo. Agora com essa geometria nova, estão usando o mesmo quadro da Pro, né? Da Pro. É o mesmo quadro, o mesmo link, tudo tá igual. Só com componentes mais simples. Em quadro, tu tá muito bem servido. Daqui um pouco tu quer trocar uma suspensão, botar uma coisinha de roda um pouquinho melhor. Muito bem. Tchau e até uma próxima.